O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, podcast, canal do YouTube, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias. Normalmente eu digo para você pular a minha apresentação e apresentar o convidado, porém o convidado de hoje não merece. Então, gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes. Vai, apresenta o convidado. Tá. Vai, Rodrigo Lazaresco Madri, vulgo Ovelhas, sentindo o carinho aqui, né, do Sim. Felipe. Tava com saudade desse tato. Sim, o carinho tão peculiar aí do vulgo Alemanha. Né? Então eu fico feliz de estar aqui com o Felipe e o Matias. Mas talvez. Saracura. Exatamente, eu ia dizer que talvez eu faça referência ao Alemanha e ao Saracura. São os mesmos apresentadores, ouvintes, não se preocupem. Ok. Felipe, Ovelha, quais são as suas credenciais para estar aqui? Você é formado em História. Isso, depois eu fiz letras, linguística. Hoje né? você é doutorando nisso? Sim, sou mestre em linguística, estou começando doutorado. E isso me qualifica de forma nenhuma a estar aqui hoje. Mas a minha avó é romena. Eu ouvi muitas histórias a respeito, estudei romeno, conheço um pouco, então acho que eu vou só dar dicas de pronúncia dos nomes dos lugares aí. E talvez contar algumas anedotas curiosas. Eu quero ver um podcast que traga um doutorando que fale romeno nesse Brasil. Tá lançado o desafio. O Rodrigo Lazaresco Madri. E um beijo para Camila Madri, que é nosso ouvinte também. E que fez o fundo que você usava. Ela ajudou, ela foi a diretora artística. Diretora artística, é isso. Eu falando aqui vulgarmente. Ela foi a diretora artística. Recados dos nossos ouvintes, Felipe, das últimas edições. Lembrando, né, que a gente gravou os últimos 2 episódios numa tacada só, então tem aí um acúmulo, né, passando pelo programa da Suíça e da Índia. Na verdade não, eu só selecionei recados do programa da Índia. Tudo bem. Tá. Então o André Rodrigues disse que gostou muito do programa, deu a dica do livro Holocaustos Coloniais, do autor Mike Davis, sobre os genocídios na Índia, na China. Inclusive ele passa pelo Nordeste brasileiro, porque ele discute ali questões políticas e climáticas. O Thiago Farias também gostou bastante do programa, e ele fez um adendo que a presença dos imigrantes indianos no Canadá é tão grande que desde 2009 existe uma equipe de narração para os jogos de hóquei no gelo da NHL em Punjab, que transmite os jogos sob a marca Hockey Night Punjab, que é uma variação do Hockey Night in Canada, que é a principal marca de transmissão do país, e o hóquei no gelo, que é o principal esporte do Canadá, porque acho que é o único que você consegue jogar o ano inteiro, mesmo no verão, tá tudo congelado. E o Luiz Henrique Lorenzoni Cibien disse que o Go FC, o time que tinha o Zico como técnico, o Lúcio como zagueiro, foi no Espírito Santo ano passado fazer uma pré-temporada e empatou com o Rio Branco, que jogou a Série B do Espírito Santozão. Então, né, acho que o nível do time não era exatamente muito competitivo. A gente prefere capixabão. Pode ser também. Temos alguns recados do programa da Suíça também. O Edgar Carreiro sentiu falta da gente fazer uma piada do maior chocolate suíço da história, ou seja, a goleada da seleção suíça. Realmente a gente... essa era tão fácil que acabou... Passou. Fugindo do nosso radar. Ele também teve o recado do Ricardo, que lembrou que o Mário Sérgio, né, falecido ano passado no acidente da Chapecoense, jogou no Bellinzona da Suíça também. Então, mais um brasileiro que teve passagem lá pelo país alpino. Agora vocês ficam com o recado do Samuel, nosso parceiro do Goleiro de Aluguel. Olá, Felipe, Matias
e ouvintes do Fronteiras Invisíveis do Futebol. E de rebote, os ouvintes do Xadrez Verbal. Aqui quem está falando é o Samuel Toaldo e o futebol é o esporte mais praticado no mundo. O mundo em si é uma bola e o Brasil é o embaixador desse esporte. O rei é nosso, a camisa mais respeitada é nossa, nós temos 5 Copas do Mundo e dentre os brasileiros é difícil encontrar um que nunca tenha sonhado na sua vida, pelo menos em algum momento, em ser jogador de futebol. Nós amamos bater aquela bolinha, mas quando você fica sedento para ir jogar, junta seus amigos e chega na hora do jogo e ninguém se habilita a ficar no gol. Daí começa um empurra-empurra, uns tomam gols de propósito, outros viram o rosto na hora dos chutes e o jogo vira aquela bagunça. Foi percebendo essa carência que eu criei o aplicativo Goleiro de Aluguel. Como que funciona o aplicativo? Ele é rápido e eficiente. Com o aplicativo você pode contratar um goleiro com poucos cliques para sua partida de futebol em qualquer lugar do nosso país. Basta informar a data, horário, local, o tipo de campo e a quantidade de goleiros. O pagamento é de R$30 por hora, que pode ser no cartão de crédito, boleto ou transferência bancária. E para finalizar, eu queria falar uma parte muito importante, que não é só um jogo que está envolvido, né? O esporte ajuda a transformar o mundo em um lugar melhor, muito melhor, aliás. A responsabilidade social está dentro do nosso DNA aqui, da nossa startup. Nós temos um olhar para ajudar o próximo, vem de um desejo de mudar a realidade. E ao abrir o nosso aplicativo, você está impactando o mundo à sua volta, pois parte da renda das partidas é revertido para a primeira escola de goleiros em Mali, na África. A escola que o Goleiro de Aluguel ajudou a fundar. Nós oferecemos 3 aulas gratuitas por semana. As crianças aprendem futebol e cidadania, cultivando a solidariedade e a disciplina. E o material esportivo e alimentação é fornecido com orgulho, mudando a vida de dezenas de jovens africanos. E é isso aí, galera. Venha com a gente, vamos fazer parte do Goleiro de Aluguel, fazer parte dessa transformação. Nos vemos em campo. Bem, Felipe, já que o nosso amigo Ovelha, Rodrigo, para os mais íntimos, já deu a pista, né, do tema de hoje, a gente vai falar sobre a Romênia, já que há 140 anos, em 2017, completou-se a independência da Romênia. Só que, para a participação do Rodrigo, esse programa estava originalmente marcado para maio, já que a data pátria romena é 21 de maio. Só que como ele está morando no interior do Piauí, atualmente, isso é sério, não estamos fazendo nenhuma brincadeira, ele está morando em São Raimundo Nonato. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Piauí, inclusive o Piauí. Teresina fez aniversário recentemente. 150 anos. E a gente não fez um programa sobre o Piauí porque o Matias vetou, dizendo que ele disse que um estado cujo principal time tem um nome que é plágio de time argentino, então não merece. Não tô entregando. Não tem nada disso. Você está querendo me jogar contra a nossa audiência piauense. Mas, como o Rodrigo tinha essa viagem marcada para São Paulo em agosto, a gente preferiu adiar o programa para ter ele aqui junto conosco no Estúdio Sócrates Brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos falar da história da Romênia. A história. Bem, a gente começa o bloco da história já com uma correção aqui. O convidado, em off, muito educadamente, me corrigiu falando da data pátria, que na verdade não é o 21 de maio. Apesar do 21 de maio aí de 1877 ser a data da independência da Romênia, eles comemoram o Dia da Pátria, ou Dia da Romênia, no 1º de dezembro, que é o dia da Revolução ali de 89, né, com a queda do Ceausescu. Mas isso vai ser assunto mais para o terceiro bloco. Sim. Né? A gente vai voltar bastante no tempo para falar da chegada dos primeiros povoadores do que hoje é a Romênia. Então, assim, só para deixar claro, inclusive no ar, né, nosso querido Rodrigo ficou tímido, né, fez um comentário em off, não precisa ter educação aqui. Tá. Até porque, né, você nos conhece, né, para que educação? Mas, né, como sempre, a gente sempre passa ali pelos primeiros registros da região tema do programa. No caso da Romênia,
alguns dos mais antigos registros de Homo sapiens estão na Romênia, cerca de 5.000 anos atrás, num sítio arqueológico que fica na Pestera cu Oase. Pestera cu Oase. Fala mais perto do microfone. Pestera cu Oase. A Caverna dos Ossos, Caverna com Ossos, descobertos em 2002. E também é na Romênia em que a atividade saleira mais antiga da Europa também é registrada, no Poiana Slatinei. Isso. Também aí que está em ação desde o Neolítico. Só que aí a gente pula um pouco, né, o período, a gente sempre coloca ali o primeiro registro como uma curiosidade. O primeiro povo a estar ligado com a região da Romênia, com registros na tradição ocidental, são os dácios, né, que estão presentes no registro de Heródoto, o pai da história, entre aspas, né, ali em 440 a.C. ou antes da Era Comum. Os dácios eram parentes dos trácios, né, os trácios que eram os habitantes da atual Bulgária, né, o Espartacus era um trácio. Inclusive dizer, né, que os romenos e os búlgaros são parentes na Romênia, provavelmente deve começar um motim generalizado. Cenas lamentáveis, no mínimo. Eu acho que já é uma outra revolução, derruba o país de novo. É o que se espera. E a Romênia ela vai ter uma questão importante ali, a região da atual Romênia, melhor dizendo, porque, né, a gente vai ver, inclusive, quando vai surgir o nome Romênia, por conta da sua localização geográfica, já que ela envolve ali os Cárpatos, que são uma cadeia montanhosa ali ligada às cadeias montanhosas dos Balcãs, e o delta do Danúbio, né? O principal rio europeu tem o seu delta ali, ele chega no Mar Negro, na região da atual Romênia. Isso vai explicar o interesse dos romanos na região, né? O auge do reino dos Dácios vai ser no governo do rei Burebista, ali por volta do século I a.C., né, 82 a 44, e inclusive os dácios começaram a ameaçar os interesses regionais dos romanos. O Júlio César pretendia dar uma porrada nos dácios, porém os dácios apoiavam o Pompeu na guerra civil, e depois o Júlio César foi assassinado, né, inclusive lá pelo seu filho adotivo Brutus, e aí, pouco tempo depois, o próprio rei Burebista foi assassinado pelos seus nobres, e isso muito provavelmente ali como uma espécie de golpe, entre aspas, assim, de movimento conduzido pelos próprios romanos, que começam a sua conquista da região em 29 a.C., e essa conquista vai ser concretizada em 87 depois de Cristo, quando o imperador Domitiliano envia 6 legiões para a Dácia, e Trajano vai concluir essa conquista. Inclusive a coluna de Trajano, né, a famosa coluna de Trajano, retrata a conquista da Romênia, né? E tem uma coluna de Trajano na Romênia, né? Eu não sei essa informação. O que eu ia dizer é que a coluna de Trajano tem uma referência no hino da Romênia. E que eles exaltam esse momento, né? Os romenos exaltam a coluna de Trajano. Sim, eles exaltam quando eles tomaram um cacete. A identidade latina porque na verdade eram os dácios, né? E aí inclusive o sangue de romano também tem referência no hino da Romênia, né? Então, em romeno é Romania, né? Romania. E que é justamente uma referência a essa. E lá, em muitas cidades, né, ao longo assim, de toda a Romênia, você encontra Rômulo e Remo mamando na loba, uma forma de se reivindicar romano ali, ou latino, né, como uma ilha cercada de bárbaros por todos os lados. Um abraço para todos os nossos ouvintes eslavos. Eu tô brincando, os eslavos ali são muito legais. Mas, inclusive foi muito curioso, porque eu lembro porque, não sei por qual motivo, eu tinha imagem, né, que a Romênia era um dos países eslavos. E aí, quando eu conheci o Ovelha, nas primeiras horas da história, ele me corrigiu furiosamente. Não, a Romênia é um país latino. A Romênia é a nova Roma.
Os romanos terminam esse processo de conquista com o Trajano, e aí eles vão passar a ocupar a Romênia e principalmente extrair muitas riquezas minerais na região da Romênia, que é uma região cujo solo é bastante rico. Na época dos romanos, ouro e prata, hoje petróleo, a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente também. E aí começa o processo aí de romanização da região. Por quê? Porque a Romênia, a Dácia, melhor dizendo, ela era a fronteira oriental ali do Império Romano. Então ela tinha uma presença militar muito grande, muitos legionários, muitas tropas. Então você começa ali com um processo de miscigenação com a população nativa, um processo de difusão de costumes romanos, do próprio idioma. E aí tem uma hipótese linguística, que muito provavelmente o Ovelha vai me corrigir aqui, mas que o atual romeno, ele talvez seja um sucessor direto, um parente ou uma preservação do latim, entre aspas, vulgar, usado pelas legiões. Por exemplo, a palavra imperador em romeno é imparat. Imparat, a questão, em termos linguísticos, essa discussão vai ser muito mais longa, né? Porque até definir o que é o latim vulgar e por que isso não seria usado nas outras regiões que desenvolveram línguas neo-românicas, né? Incluindo aí o nosso bom e velho português. Não sei se eu diria isso, né? Que lá é mais próximo do latim vulgar do que nas outras regiões. Eu acho que em todos os lugares quem falava era o povão mesmo, e então o latim vulgar é uma construção até que a gente fez posteriormente, né? Eu acho que você está errado. É possível também, mas até aí... eu também vi um meme que falava isso, então acho que eu tô certo. Então, a questão seria justamente essa presença militar por causa da fronteira, e por ser a fronteira, que a Dácia vai ser uma das primeiras regiões do Império Romano a rodar, ali já no século III depois de Cristo, com a chegada dos góticos, depois dos valáquios, né, que vão ser um dos povos depois romenos, e dos Carpi, que eram os povos célticos ali justamente da região dos Cárpatos. E aí o Império Romano abandona a Dácia em 271, e aí começa um processo de chegada de outros povos, também os ávaros, os hunos, e aí nós temos diversos reinos, pequenos domínios, entre aspas, bárbaros, né? O início do sistema feudal ali na Dácia, no que seria a Alta Idade Média. Essa parte, como ela é muito difusa, muito heterogênea, a gente acaba dando mais um salto aqui na história, e aí a gente vai para dois principados já na Baixa Idade Média, que vão ser principados buscando restaurar essa origem latina da região, essa imagem latina, que são o Principado da Valáquia, governado por Bassarab, que depois vai ser o nome da região Bessarábia, que é fundado em 1310, e a Moldávia, ao leste, fundada por Dragoš, em 1352. E depois nós temos o Principado da Transilvânia, né? E aí nós teremos as três unidades territoriais, Valáquia, Moldávia e Transilvânia, que são a base do que hoje a gente vai entender como Romênia, e por conta aí de diversas disputas territoriais. Por quê? Porque, como vocês viram, o território não é uniforme, nós temos três territórios diferentes, e segundo, num processo parecido com o que aconteceu com a Polônia, que ficava ali espremida entre diversas potências, a Romênia era ponto de contato entre o Império Russo, o Império Otomano e o Império Austríaco. Então, ela vai ser, né, fruto de muitas disputas. O Ovelha está aqui até com um sorriso, tipo, a gente se ferrou. E a Romênia, durante muito tempo, inclusive, ela vai ser domínio búlgaro. Depois nós teremos a chegada de povos turcos, a conquista magiar, né, que são os povos da Hungria. Com a conquista magiar, nós teremos a chegada, ali na Idade Média, de colonos da Europa Central, que vão originar o que hoje são os saxões da Transilvânia. A Transilvânia é uma região que tem uma colônia alemã muito grande. Inclusive, o atual presidente da Romênia é um saxão da Transilvânia, ele é etnicamente alemão. A Transilvânia, aqui em alemão, é Siebenbürgen, né? 7 castelos, porque ali é o símbolo da Transilvânia, tem ali as 7 cidades da Transilvânia e blá blá blá. E aí,
nós temos as duas possíveis origens dos romenos, digamos assim. Os romenos, eles seriam os dácios e os valáquios latinizados, ou os romenos são a chegada, são o povo a partir da chegada desses povos, entre aspas, bárbaros, e do processo de miscigenação com os nativos. Né? Provavelmente não saberemos a resposta, a não ser que tenhamos a máquina do tempo. Né? Um abraço para os nossos ouvintes que são da física, que não fazem esse negócio. E aí chegamos, né, aqui óbvio, foi um breve resumo da Romênia na Idade Média, né? Então, chegada dos bárbaros, estabelecimento ali dos 3 reinos, um ponto de tensão ali com turcos, conquistas magiares, e aí chegamos talvez no, entre aspas, romeno mais famoso de todos os tempos, o Vlad. Né? Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador. Que belo aposto, hein? Cara, eu adoraria ser chamado assim. Né? Melhor o Empalador do que o breve. O glutão. Entendeu? O breve. O piedoso. O que você prefere, Empalador ou piedoso? Luiz o Piedoso. Pô. Ele era o voivode da Valáquia. Voivode é uma palavra local, mas de origem eslava, né? A palavra voivode, não é de origem latina, que seria como ali príncipe. Ele, entre 1448 e 1477, governou a Valáquia por 3 períodos, e ele era da casa de Draculeste. Draculeste. Fala mais alto? Draculeste. Fica à vontade para corrigir as pronúncias, é bom sempre ter um falante nativo, quase nativo aqui. Nativo. Ele era filho de Vlad II Dracul, que era dragão, porque ele era da Ordem de São Jorge. Sim. Não tinha nada a ver com dragão, de Game of Thrones, para ficar na noção da moda, porque ele era devoto de uma ordem de São Jorge, e aí Dracul virou a base do Drácula. Sim. Mas uma curiosidade, que a palavra Drácula, né, Drac em romeno, também é usada como referência ao famoso capiroto, né? Coisa ruim. O coisa ruim, tinhoso, né? Então, Drácula, esse Drácula é o dragão, né, no caso, ou também pode ser o diabo, né, digamos. E aí a base, né, a origem ali da palavra Drácula. Por quê? Porque a fama do nosso Vlad III vai ser o seguinte: ele invadiu a Valáquia com apoio dos húngaros ali na metade do século XV. Ele matou o que na época era o príncipe da Valáquia, o Vladislav. Bebeu sangue? Não sei, não duvido. E aí ele começou um verdadeiro expurgo dos boiares, né, que eram como se fossem os duques, os barões locais valáquios, para fortalecer a sua posição. E ele também entrou em conflito com os saxões da Transilvânia. E aí ele estabeleceu, como parte ali de consolidar o seu domínio, ele estabeleceu ali uma fortificação na Transilvânia. Ele saqueou várias vilas dos saxões e empalava os prisioneiros, os habitantes ali locais. Aí o sultão otomano, o Mehmed II, também conhecido como Mehmed o Grande, ou Mehmed o Conquistador, o cara que tomou Constantinopla. O cara que acabou com a Idade Média. Só. Ele ordenou o Vlad que pagasse tributos a ele. E aí o Vlad pegou os 2 enviados do sultão e empalou eles também. Era o hobby dele. Aí o sultão ficou pé da vida, óbvio, invadiu a Valáquia, e aí o nosso Vlad aqui liderou seu exército para entrar no que hoje seria a Bulgária, na época território otomano, massacrou dezenas de milhares de turcos e de búlgaros. E aí o Mehmed começou uma campanha de fato contra o reino da Valáquia para substituir o Vlad pelo seu irmão mais novo, o Radu. Né? Ou seja, né, o irmão aí sacaneando. Aí o Vlad voltou para a Transilvânia para pedir ajuda do rei da Hungria, o Matias Corvinus, porque, né, como vocês viram no começo, o Vlad ele era ali um nobre húngaro que invade a Valáquia, ele invadiu com o apoio húngaro. Aí ele foi pedir apoio do rei da Hungria, o rei da Hungria virou e falou assim: filhão, você empalou os enviados do sultão, eu não vou me meter nessa não. E botou o Vlad na prisão. Entendeu? Deve ter sido uma coisa meio silêncio dos inocentes, assim, sabe? Se você é meio biruta, fica preso.
Ele depois conseguiu sair da prisão, retomou a Valáquia, porém o cara que ele derrubou quando retomou a Valáquia, que era o Bessarab Laiota, desculpa, conseguiu o apoio dos otomanos e aí o Vlad morreu em batalha, ali ou no final de 1476, começo de 1477. Agora olha só, o Vlad morreu em 1477. Eles tornam-se uma figura popular no século XIX, quer dizer, depois que ele morre, muitos relatos da sua crueldade, né? Morre, né? Tornam-se livros, o cara torna-se uma espécie de lenda de um cara, né, extremamente cruel. Mas aí no século XIX, os romenos, esse povo extremamente equilibrado, como ovelha daqui na frente, vão transformar ele em herói nacional. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha que ser cruel para conseguir governar e, principalmente, resistir aos otomanos. Como os romenos queriam se libertar dos otomanos, o Vlad acabou se tornando um símbolo da resistência aos otomanos. E cabe lembrar que o Zeitgeist, né, do século XIX é muito ligado ao romantismo, né? Então acaba romantizando também a figura do Vlad. Exatamente. Reza a lenda que a sua cabeça foi presenteada ao Mehmed II, e aí depois ele serve de inspiração para o Drácula de Bram Stoker, né? E aí hoje você fala Vlad Empalador, Vlad Dracul, né? Parece, né, sinônimo de vampirão aí. Então, né, como, né, falamos aí do romeno mais ilustre, agora a gente vem para a época otomana e justamente esse contato aí de potências. Depois a gente vai fazer até uma cronologia para não ficar muito confuso para o nosso ouvinte, porque algumas regiões elas vão ter dupla vassalagem, tá? Algumas regiões da Romênia vão ter que obedecer 2 príncipes estrangeiros ao mesmo tempo. Com o fim do Império Húngaro, né, a derrota do Império Húngaro em 1526, a região da Transilvânia torna-se um principado independente, porém o restante cai sob domínio direto otomano, a Moldávia e a Valáquia, e a Transilvânia ela acaba se tornando ali uma vassala dos otomanos. O Principado da Transilvânia depois vai se tornar um aliado dos Habsburgo austríacos contra os turcos, e aí os austríacos vão olhar e falar, olha, já que vocês são os nossos aliados, a gente vai ocupar parte da região também, porque, né, nós somos os Habsburgo, é isso que a gente faz, ocupam parte da Moldávia, e depois com as guerras napoleônicas a Rússia vai avançar pela região, e aí nós teremos, com as guerras russo-turcas, progressivamente as regiões da Valáquia, da Transilvânia e da Moldávia saindo da esfera de influência otomana e indo para a esfera de influência russa, que queria não apenas libertar a região dos otomanos, mas sobre o pretexto de defender as populações ortodoxas, né, depois a gente vai falar até um pouquinho da religião ortodoxa na Romênia, de você conseguir ali um território, entre aspas, para a Rússia sob a justificativa de que eles são ortodoxos. Então, para a gente fazer com uma breve cronologia para não ficar confuso, mas em suma é uma disputa ali entre russos, otomanos e austríacos. A Valáquia, do século XV ao XIX, é vassala otomana, e aí, no final desse período, entra, entre aspas, sob a proteção russa, que é o seguinte, internamente, os otomanos ainda tinham algum poder de decisão, porém, externamente, quem mandava era a Rússia, e a Rússia tinha o direito de intervir na região se considerasse que os ortodoxos não estavam sendo ouvidos. A Moldávia, ela durante um período é vassala otomana, século XV ao XVIII. Aí, de 1711 até 1774, ela tem um período interessante, que ela é domínio direto otomano, porque os moldavos lutaram contra os otomanos ao lado dos austríacos, os otomanos falaram, não, já que vocês vão trair a gente, então a gente vai ocupar esse negócio. Depois, proteção russa. E a Transilvânia, ela, durante o século XVI, ela vai ser um domínio húngaro, vassalo dos otomanos. Depois, durante 200 anos, ela vai ser um principado, vassalo dos otomanos, porém terra da coroa húngara. E aí vocês vão entender porque a gente está falando dessa disputa entre Romênia e Hungria pela Transilvânia. Depois, vira parte do Reino da Hungria até 1919, e a Transilvânia só vai passar para a Romênia com a Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Austro-Húngaro. E aí, com o século XIX, nós temos justamente as revoluções românticas, né, que o Matias já havia comentado, o romantismo da identidade nacional romena, né, o despertar romeno, isso é às vezes referido
com esse termo, por quê? Porque os romenos, embora eles fossem a maioria da população, eles muitas vezes eram tratados como cidadãos de segunda classe, seja pelos austro-húngaros, seja pelos otomanos. Aí, quando os russos passam a ter um domínio maior sobre a região, os romenos passam a ter maior autonomia local. Na Primavera dos Povos, em 1848, nós temos revoluções nas 3 regiões, e os russos ajudam a esmagar as 3, porque nacionalismo já é demais para os russos, né? O Império Russo era o grande, né, ali na lógica do Congresso de Viena, o projeto legitimador era o grande rival dos nacionalismos. E aí, porém, as revoluções elas conseguem chamar a atenção, digamos assim, para o assunto da independência romena, da identidade romena. E aí, em 1859, os romenos fazem uma coisa interessante. Como um protesto pelos impostos que eles tinham que pagar ao domínio otomano ainda, em 1859, tanto a Moldávia quanto a Valáquia elegem o mesmo dominitor, que seria o zelador dos principados, que foi o Alexandru Ion Cuza. Pronúncia deve estar errada. E aí, os 2 principados da Moldávia e da Valáquia se unem na mesma coroa, e aí ele começa o processo de independência, com a Transilvânia ainda sendo posse da Hungria. Em 1866, o Cuza é derrubado e exilado por um golpe do príncipe Carlos da casa de Hohenzollern, que é a casa que governava o Império Alemão, a Prússia depois do Império Alemão. Ele assume como príncipe Carlos, né? Da Romênia, né? Traduzido é Carlos. Sim. Né? E declara sua independência no contexto da Guerra Russo-Turca de 1877, quando os romenos vão declarar a independência e fazer parte da chamada coligação ortodoxa entre Bulgária, Romênia, Sérvia e Montenegro, que vão lutar do lado da Rússia para derrotar o Império Otomano. E aí, os principados de Romênia, Sérvia e Montenegro, que tinham alguma autonomia, porém eram vassalos do Império Otomano, declaram a sua independência. A Bulgária passa a ser um principado com autonomia, e no Tratado de Berlim, em 1878, as grandes potências reconhecem a independência da Romênia, porém, aí tem outra parte da briga, que é, em troca, entre aspas, né, para pagar o apoio russo pela sua independência, a Romênia tem que ceder a região da Bessarábia para a Rússia. Tem ali uma troca territorial com a região de Dobruja indo para a Romênia. Então, a independência da Romênia ela é quase uma consequência das guerras entre russos e turcos e otomanos, né, desse renascimento romântico da identidade romena, que vai buscar como seu grande fundador o Drácula. Resumindo, né, é isso. Basicamente. Bem, vamos passar então para entender onde está o futebol após a formação da Romênia, como nós conhecemos hoje. Então, chamar o segundo bloco, o campo. O campo. Felipe, os primeiros registros, né, da prática do futebol na Romênia são após a sua independência já, né? Aí que tá. A referência que eu achei no Football Bible, eu tô dando uma fonte porque é uma coisa meio esquisita, assim, não explica direito. Mas que o primeiro registro do futebol na Romênia é em 1888, quando um jornal noticiou 2 crianças jogando bola na cidade de Arad. Aposto que teve uma janela quebrada. Provavelmente. Para 2 crianças jogando bola, esse tema do jornal é porque não tava meio sussa o período, né? Não tinha ninguém empalando ninguém. Aí a Federação Romena ela vai ser fundada em 1909 e o esporte vai ganhar muita força, e hoje ele é o esporte mais popular da Romênia, né? Na década de 1930, com o rei Carol II, que era fanático pelo jogo. Inclusive, ele foi organizador da delegação romena para a Copa de 1930. Bancou. Ele bancou o negócio. E eu vi uma história bizarra, que tinha um jogador que era funcionário de uma empresa britânica, acho que de petróleo, alguma coisa assim. E o patrão não queria liberar o cara para jogar.
E aí ele teria chegado e falado o seguinte: você não vai só liberar o cara, como ele vai ter 3 meses afastado, pagos, remunerados, ou então sua empresa não vai mais operar na Romênia. Então o rei gostava do negócio. Aí vamos falar um pouco aqui da seleção da Romênia. Jogou seu primeiro jogo internacional em 1922, ou seja, mais de 10 anos depois da sua fundação, da fundação da federação. Uma vitória de 2-1 sobre a Iugoslávia em Belgrado. E a Romênia é um dos 4 países europeus, junto com a Iugoslávia, França e Bélgica, que jogou a Copa de 1930 no Uruguai. Terminou no 8º, ganhou do Peru, perdeu do Uruguai. Na sua cara, velho. A Romênia disputou a primeira fase da Copa em 34 e 38. Disputou a fase de grupos em 1970, depois caiu no chamado Grupo da Morte, que na época era Brasil, Brasil-Romênia, teve um gol de falta do Rivellino, uma porrada. Era Brasil, Inglaterra e Tchecoslováquia. 3 potências do futebol na época. Não tinha chance pra Romênia. Foi 3-2 o jogo. Não, mas sufoco. Foi 3-2 depois que o Brasil fez 3-0. Romênia foi buscar. Tava tremendo. Aí nós temos a grande geração do futebol romeno, que fez o Ovelha falar do Hadi em toda e qualquer circunstância e oportunidade. Que o Maradona dos Cárpatos. Sim. Que é o time que chega nas oitavas de final na Copa de 90, nas quartas de final na Copa de 94, que é a maior classificação da história da Romênia, venceu a Argentina nas oitavas. Sim. E aí perdeu da Suécia nas quartas nos pênaltis, peidou. Ravelli pegou 2 pênaltis. Foi triste. Ravelli loucaço. Romênia peidou nas quartas de final, podia ter ido pra semi. E chegou nas oitavas em 98. Quando eles descoloriram o cabelo. Isso. Uma cena lamentável. E que tinha um In-11 que se você jogasse com a Romênia no modo Copa do Mundo, fosse para os oitavos, os cabelos ficavam todos amarelos. Na Euro, a Romênia jogou 84, 96, 2008, 2016, sempre na fase de grupos. E em 2000 chegou nas quartas quando perdeu da Itália, que viria a ser vice-campeã. Nas Olimpíadas jogou 1924 e 1952, chegou nas quartas em 64 e desde então nunca mais na fase final ali das Olimpíadas a Romênia. A sua principal rivalidade é com a Hungria, como nós ouvintes já podem imaginar, e aí já antecipando um pouco, porque Hungria e Romênia até hoje disputam de quem é a Transilvânia. Inclusive no parlamento da Hungria, em Budapeste, onde estive recentemente, até tirei uma foto e mandei pro Ovelha, tá lá o brasão da Transilvânia como uma parte da Hungria, entendeu? Não tem essa não, da Romênia. Em jogos oficiais, nós tivemos 25 jogos entre Hungria e Romênia, com 11 vitórias da Hungria, 8 empates e 6 vitórias da Romênia. E vários incidentes, episódios com hooligans, enfim, inclusive, se não me engano, quando eles jogam tem que ser uma coisa meio torcida única, alguma coisa assim. Dependendo, mas é muito frequente os jogos com portões fechados. Também. Falando agora dos jogadores recordistas da seleção, o que tem mais jogos é o Dorinel Munteanu, volante, jogou entre 91 e 2007, 134 jogos com 16 gols. E com mais gols pela seleção, nós temos o atacante Mutu, que jogou de 2000 a 2013. Ele teve uma carreira que passou por grandes clubes italianos, porém abreviada. Ele jogou no Chelsea também, porém foi uma carreira abreviada porque ele tinha um problema por uso nasal. De substâncias ilícitas. Ele tinha um problema oftalmológico. E o meia, George Hadi, que a gente já vai falar um pouco mais dele, jogou entre 83 e 2000, ambos com 35 gols. Porém, o Mutu fez isso em 77 jogos, o Hadi em 124 jogos. Atualmente, de destaque na seleção romena, a gente tem os 2 goleiros. Fala o nome desse maluco aqui. Teterushano. Olha só, de prima, né? Quando alguém entende, né? Esse maluco aí, que vocês ouviram o nome, e o Pantilimon, que o nosso amigo Tatá joga na França, e o Pantilimon joga na Inglaterra. E o zagueiro Vlad... Kirikesh. Como? Kirikesh. Nossa, eu ia falar Chiriches. O CH é K em romeno. Nossos ouvintes aprendendo aí. Que joga no Napoli. Grandes jogadores da história da Romênia.
Primeiro, né? Agora o Matias vai, sem clubismo, falar de um jogador romeno que jogou no Brasil. Na verdade é o caso do... por favor, Ovelha, leia o nome dele. Não, o sobrenome, né? Sobrenome é Valdemar Zaklis. Ele nasceu em Teleneste, que na época fazia parte da Romênia Maior, né? Era uma região da Bessarábia, só que atualmente faz parte da República da Moldávia. Ele nasceu lá em 1918, mas chegou ao Brasil com apenas 6 anos e acabou jogando no São Paulo, sendo inclusive campeão paulista em 1943. Então o São Paulo já teve um jogador de origem romena. Ele que era conhecido pelas crianças da sua vizinhança, depois que ele se aposentou como Senhor Valdemar. Eu não sei se ele seguiu carreira como treinador depois. O grande jogador da Romênia pré-George Hagi foi o Nicolai Dobrin. Nicolai Dobrin, que jogou entre 62 e 83. E ele foi proibido pelo regime comunista de ir para o Real Madrid. O Real Madrid do Di Stefano, o Real Madrid ali ainda do Santiago Bernabéu do início da década de 1960. Ele foi proibido de ir para o Real Madrid porque ele era um símbolo nacional e ainda na lógica da Guerra Fria. E ele é considerado o grande jogador da Romênia pré-George Hagi. Depois nós temos, antes da gente falar do Hagi propriamente dito, nós temos o Lakatos, o atacante que jogou entre 81 e 2000. É o maior recordista do Steaua Bucareste em número de gols e em número de jogos. O George Popescu, zagueiro, jogou entre 84 e 2003. Foi capitão do Barcelona nesse período, inclusive. Vocês veem que é o período justamente daquela seleção de ouro, de 94. Depois, como assim, só para citar, porque na época eu contratava ele no Ineleven, o Adrian Ilie, meia, que jogou de 91 a 2005 e que ele era considerado o novo Hagi, o sucessor do Hagi, mas é aquele caso de eterna promessa. Ele é Nossa, me fugiu o nome. Aquele meia que jogou na Ponte, depois jogou no Corinthians e tal, que era... Ed Nelson? Não, Renatinho, Rodriguinho... jogou na Ponte de 99, que foi eliminado pelo São Paulo. Adrianinho. Que é austríaco. Ele tem nacionalidade austríaca. Então, mas o Adrianinho era assim, com 43 anos de idade, a hora que esse cara estourar pro futebol, vocês vão ver. O Adrianinho foi uma coisa parecida. E finalmente, George Hagi jogou de 82 a 2001, conhecido como Maradona dos Cárpatos. Ele é muito lembrado pela sua humildade. Também. Sim. Ele era um cara muito humilde. Quando ele fez aquele gol no meio da rua, foi contra quem? Nigéria? Contra a Colômbia. Como foi a resposta dele? Perguntaram o motivo, como que ele conseguiu fazer aquele gol. Ele disse que é porque o pé esquerdo dele era muito bom. Um cara humilde. Quando o Papai do Céu apontou pra mim, lá nessa linha. Tá lá. Ele jogou no Steaua Bucareste, aí com a abertura da Romênia em 89, jogou no Real Madrid, no Barcelona, e depois ele encerrou a carreira no Galatasaray. Ele foi campeão da Copa da UEFA em 2000. Junto com o Taffarel. Isso, que o Taffarel era o goleiro, ele era o 10. E o Popescu era lateral. Ou era o Petresco? Petresco era lateral. Era o Petresco. Era o Petresco. Desse Galatasaray. E esse Galatasaray ficou muito marcado porque era meio que um time de velhões, um de senhores craques. Um time de veteranos tal, e foi campeão do Arsenal. O Arsenal que já tinha o Thierry Henry e tudo mais, o técnico surpreendentemente já era o Arsène Wenger, que é o técnico do Arsenal desde 1903. E hoje, a gente ainda vai falar mais um pouquinho do Hagi, mas o Hagi, ele é dono e treinador do Vitorul Constanța. Do Vitorul Constanța. Vitorul quer dizer futuro em romeno. Eu achava que era vitória, alguma coisa assim. Vitor. Então ele é dono e treinador do time, e vocês vão ver porque a gente vai falar mais desse time. Falando agora do Romenão, do dois... Não, e só falar de um outro jogador, que daí tem uma questão política interessante, que é o Helmut Dukanan, que era o goleiro do Steaua, campeão europeu em 86, e que depois do título ele caiu em ostracismo justamente porque ele foi ameaçado pelo filho do Ceausescu, se eu não me engano, por conta de um prêmio que ele recebeu que ele achava que devia ser
uma premiação individual para ele, e ele acabou sendo perseguido pela polícia. Enfim, é um caso bastante sintomático ali do final dos anos 80. Quem era o goleiro da Romênia de 94? Era o Stelea? Stelea. Tinha o Pruné e o Stelea. Quem perdeu nos pênaltis lá foi o Stelea. Bogdan Stelea, eu lembro da figurinha ali. O Romenão, ele, né, chamado de Liga 1 atualmente, o Romenão é disputado desde 1909. O atual formato foi estabelecido em 97 e 98 e ele tem o atual nome desde 2006 e 2007. E é um formato bizarro, porque são 14 times que jogam todos contra todos, né? Liga, turno e retorno. Aí os 6 primeiros fazem uma nova liga de todos contra todos pelo caneco. E os 8 últimos fazem uma nova liga de todos contra todos por rebaixamento. Os 2 últimos caem e o 12º faz um mata-mata com o terceiro colocado da segundona. Então é como se fossem 3 campeonatos de pontos corridos no mesmo. Tem um primeiro campeonato de pontos corridos, aí os 6 primeiros vão fazer um pontos corridos pela taça e os 8 últimos vão fazer um pontos corridos pelo rebaixamento. Pra que simplificar, né? A Federação Carioca tá de parabéns por esse regulamento. E aí, eu não vou colocar... A gente vai falar mais dos clubes, porque os clubes eles têm uma história interessante, né? Mostram uma história da Romênia, mas... os 2 principais campeonatos romênios eles têm uma questão interessante da distribuição geográfica dos títulos. O Romenão ele tem 61 títulos para a cidade de Bucareste. A segunda cidade em número de títulos é Timișoara com 10 só. Então assim, a Romênia ela é muito distribuída em Bucareste, a questão da administração muito centralizada em Bucareste. A Copa da Romênia ela é organizada desde 1933. Nós tivemos um hiato ali entre 44 e 48. A última edição foi disputada por 102 times. Qualquer clube, qualquer time filiado à federação pode disputar. Então, né, a gente pode fazer um time e jogar, né? Sei lá, a gente acho que passa da primeira fase. Poderia. Não sei. Não sei. O problema é uma passagem. E, novamente, 49 títulos de Bucareste. E aí, em segundo lugar, vem a cidade de Craiova com 6 títulos. Que é inclusive o nome do site, né? O Craiovano. Isso. Que é da onde você pegou a história do zagueiro de São Paulo, do jogador de São Paulo, que é um brasileiro que decidiu torcer pro Craiova e fez um TCC, um documentário sobre a cidade. E ele inclusive explica porque a Universidade de Craiova ela teve uma dissidência, assim, então tem 2 times que jogam com o mesmo nome, e algo que aconteceu recentemente agora com o Steaua também, né? Do Steaua foi uma questão de copyright, né? Que o nome de Steaua București era de propriedade do Exército, né? E aí entraram recentemente com reivindicando, né, o uso da marca Steaua București, e agora eles usam FCSB, que é o FCSB, como o nome do time, né? Mas esse fuck you aí, ele é do exército ou ele é... Não, essa é a marca do Didi Becali, que é o proprietário do time. Ah, tá, entendi. Um magnata multimídia, como Felipe Figueiredo. Vou comprar o Steaua. Mas aí, aproveitando que a gente está falando do Steaua, né, vamos falar um pouquinho aí da história dele, que é o principal time da Romênia. Ele foi fundado em junho de 1947... pelo Exército, ainda então Exército Real da Romênia, e tanto que o seu primeiro nome foi, lê esse negócio aí. Mihail Laskar. Não, o nome do time é o ASA. Associația Esportiva Armata e București. Que é a Associação Esportiva do Exército Romeno. Ele ganhou 26 campeonatos romenos e 22 copas, é o maior campeão da Romênia. E ele é o único time da Cortina de Ferro, né, o único time da Europa socialista que ganhou a Copa Europeia, no caso em 86, que é a atual Champions League. No caso da socialista, mas alinhado, porque teve o Estrela Vermelha também. Exatamente, da esfera de influência soviética, muito bem lembrado, né? Teve o Estrela Vermelha que é ali da Iugoslávia, e o Tito mandou o Stalin pastar desde o início. E também ganhou a Supercopa Europeia, mas perdeu a Copa Intercontinental para o River Plate. Que faz. O Steaua ele ganhou a Copa da Europa em 86, foi finalista em 89,
E era o time que vocês viram, era a base do time, era a geração da Romênia das Copas da Copa da década de 1990. Ele chegou nas quartas de final da Recopa Europeia em 72 e 93 e foi semifinal da Copa da UEFA agora em 2006. E entre 92 e 97, o Steaua foi hexacampeão do Romenão. Tem um outro time que também foi hexa, que tem uma história curiosa. Seu principal rival, né, e o outro principal time da Romênia é o Dinamo de Bucareste. Foi fundado em maio de 1948, ligado ao Ministério de Assuntos Internos, que era o Ministério da Polícia Secreta. Polícia Secreta, isso geralmente na cortina de ferro, todo time Dinamo é ligado geralmente à polícia política. Dinamo de Berlim, Dinamo de Moscou, Kiev, Dresden, enfim. Lembrando que o Dinamo Berlim, ele não apenas foi decacampeão da Alemanha Oriental, né? Seu time da Stasi devia ser só uma coincidência, mas tem aquele famoso episódio em que o Dinamo Berlim estava perdendo um jogo, não lembro para quem, e aí no intervalo substituíram a arbitragem e o Dinamo Berlim virou. Nossa, que curioso. Eu acredito em coincidências. O time da Stasi, né? E sabe o que eu gosto sensacional? Quem ouve Fronteiras Invisíveis do Futebol, já ouviu o programa sobre a Ucrânia, por exemplo, sabe que a gente vive tirando sarro das ditaduras socialistas da Cortina de Ferro para vir um bando de mané no programa semanal chamar a gente de comunista. E a gente está aqui tirando sarro da polícia secreta do Dinamo Bucareste. Que inclusive conta atualmente com o talento do Rivaldinho, filho do Rivaldo. O Dinamo Bucareste? O Dinamo Bucareste. Ou a polícia secreta da Romênia? É o Dinamo Bucareste. Ele inclusive fez um gol recentemente pela Liga Europa. O Dinamo Bucareste ganhou 18 campeonatos nacionais, 13 Copas, foi semifinalista da Copa da Europa em 84 e foi semifinalista da Recopa Europeia em 90. Aí nós temos o Venus Bucareste, que ganhou 8 campeonatos nacionais, o último foi em 1940, quando ele foi fechado pelo regime comunista em 48. Por quê? Porque as normas do regime colocavam que toda associação esportiva tinham que ter uma ligação com ou um sindicato ou uma instituição governamental, como você lembrou. Então a gente tinha time do Exército, o time do Ministério, o time da Polícia, o time do governo, o time do sindicato dos ferroviários, como Lokomotiv Moscou. Os universitários. Exatamente. E aí o Venus Bucareste, ele se fundiu com a administração do saneamento básico, porém a administração do saneamento básico depois foi absorvida por outro ministério e o time deixou de existir. E aí ele foi refundado em 2014. Depois nós temos o FC Uta Arad, que é da cidade de Arad, que é o maior campeão, um dos maiores campeões fora de Bucareste. Que é aquela cidade onde os meninos quebravam a janela no começo desse bloco. Tradição já no futebol. Que ganhou 6 campeonatos nacionais, 2 Copas, e o Arad, ele foi fundado com o nome de Industrie Testile, que era das indústrias têxteis, como nós ouvintes já devem saber. Depois nós temos o Shinezu Timisoara, que foi fundado por ferroviários, ganhou 6 campeonatos nacionais. Ele acabou em 46, foi extinto com a guerra, e ele era o outro hexa. Ele foi hexa entre 21 e 26, e ele é um time que tem a curiosa distinção de ter jogado tanto o Hungarão quanto o Romenão. Ele jogou os nacionais dos dois países. Aí temos o Rapid Bucareste, foi fundado em 1923 por metalúrgicos da cidade, ganhou 3 nacionais e 13 Copas, e chegou ali a jogar quartas de final da Copa da UEFA em 2006 e da Recopa em 73. Aí nós temos talvez o que hoje é o time mais famoso fora de Bucareste, que é o CFR Cluj. O atual líder da Liga 1. Que é da cidade de Cluj, que foi fundado em 1907, quando ela ainda era parte do Império Austro-Húngaro, porém por romenos da cidade, que trabalhavam, e aí a gente teve, né, finalmente a gente vai falar, foi fundado por trabalhadores ferroviários, estava demorando, seu símbolo é uma locomotiva, ele jogou o campeonato da Transilvânia, e ele hoje, a sua identidade ele mudou,
Porque se ele era o time dos romenos dentro da Hungria, hoje ele é o time dos húngaros dentro da Romênia. Olha só, que maravilha, né? Que é a zona de intersecção. Ele ganhou 3 nacionais e 4 Copas. E finalmente temos aí o Vitor Constanza, que foi fundado em 2009 apenas, já como um time empresa. O RAD, com o apoio de alguns empresários, comprou a vaga no campeonato, que era de um time chamado Ovidiu. Foi uma espécie de Grêmio Barueri da Romênia. E aí mudou o nome, e em 2009 começou na 3ª divisão. E por que a gente falou dele? Porque apenas porque é o time do RAD? Não, porque é o atual campeão romeno. Sim, mas tá na atual temporada está em 9º. Ou seja, vai disputar a Liga do Rebaixamento. Né, nesse regulamento bizarro. E falando dos derbys, nós temos os 2 principais clássicos da Romênia. O derby eterno, que é entre o Steaua e o Dinamo, disputado pela primeira vez em novembro de 48. São os 2 principais times, os 2 grandes times de Bucareste. Em 170 jogos, nós tivemos 59 vitórias do Dinamo, 58 do Steaua, 53 empates. E o derby de Cluj, que é entre o CFR Cluj e o Universitatea, né? O Cluj, que é disputado desde 47 e que é um jogo entre, digamos assim, entre romenos e húngaros. O time da universidade é o time dos romenos e o time dos ferroviários é o time dos húngaros. Na primeira divisão, até hoje, foram 36 jogos com um massacre. São 16 vitórias dos ferroviários, 14 empates e apenas 6 vitórias dos universitários, né, mostrando que o declínio do ensino universitário não é apenas no Brasil. E apenas fazendo uma correção, era o Popesco mesmo que estava no elenco campeão do Galatasaray na Copa da UEFA de 2000. Que o Tafarel busca uma bola no ângulo. O Tafarel, inclusive, foi eleito o homem do jogo. Man of the match. The man of the match. Ovelha, você como convidado, você tem mais observações, causos, peculiaridades sobre o futebol da Romênia? Acho que se você falar algo não, que seria interessante de contar é o significado de Steaua, que é justamente estrela, né? Então tem essa peculiaridade aí também dos times da Cortina de Ferro. E acho que a sua fala aí foi bastante abrangente em relação aos clubes, né? E ao futebol romeno. Então o nosso convidado acho inútil passa para o próximo eu disse, talvez se vocês conhecessem pessoalmente o cara do Craiovano. Não! Bom, Petrescu seria interessante, mas o Craiovano poderia contribuir muito mais que eu, certamente. E a Romênia atualmente está na 4ª colocação do grupo E das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Está atrás de Polônia, Montenegro e Dinamarca. O grupo da morte, né? Você vê aí mas está na frente de Armênia e Cazaquistão. Chupa Mitricailia. Então vamos passar agora para o mapa para falar da história recente da Romênia a partir da Primeira Guerra Mundial. O mapa. Bem, Felipe, mas antes de falar da Primeira Guerra propriamente, vamos voltar, né, para a Segunda Guerra Balcânica, já que a Romênia se juntou à Grécia, Sérvia e Montenegro contra a vizinha Bulgária. Isso, a Romênia ela estabelece sua independência, né, como a gente viu em 1878. Aí nós tivemos a Primeira Guerra dos Balcãs, que foi a chamada Liga Balcânica, que era Sérvia, Bulgária, Montenegro e Grécia contra o Império Otomano. Né, vamos espancar os otomanos, pegar uns territórios a mais pra gente, uns territórios que a gente considera nossos. Aí o que aconteceu? A Bulgária se sentiu sacaneada depois da Primeira Guerra Balcânica, e aí a Bulgária virou a casaca. Ela, com apoio otomano, declarou guerra aos seus antigos aliados para tentar conquistar territórios que ela considerava seus e os otomanos retomarem territórios. Aí a Liga Balcânica chamou a Romênia, e aí eles juntos espancaram a Bulgária, e aí a Romênia tomou da Bulgária ali a região do sul de Dobruja, que é a região conhecida como Quadrilátero. Não sei porque tem esse nome, né? Então fica o enigma. E o Tratado de Paz da Segunda Guerra Balcânica foi assinado em Bucareste, né? O Tratado de Bucareste de 1913. E aí nós temos a Primeira Guerra Mundial. Lembrando, a Romênia era ali um ponto de contato entre otomanos, russos
e o Império Austro-Húngaro, né, as 3 grandes potências e envolvidas na Primeira Guerra Mundial. A Romênia inicialmente declarou neutralidade para tentar se preservar do conflito, porém, depois de muita pressão francesa, que era o principal parceiro econômico da Romênia e o principal parceiro político internacional da Romênia, a Romênia, em agosto de 1916, entrou na guerra do lado da Entente, declarou guerra às potências centrais, com a ideia do quê? De derrotar a Áustria-Hungria e retomar a Transilvânia, que era parte da Hungria, como a gente viu, ela vai ser parte da Hungria até o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Os romenos tomaram uma porrada, teve 2/3 do país ocupado, teve o seu exército completamente destruído em 4 meses. A Romênia, a única parte que ela controlava do seu território era a parte ali da Moldávia. E aí, em maio de 1918, a Romênia, de forma vexatória, de forma patética... Eu estou olhando para você, Ovelha. Olhe para mim enquanto eu estou olhando para o texto. Enquanto eu critico o seu país. Teve que se render. E aí, nós tivemos o Tratado de Bucareste de 1918, e que a Romênia basicamente aceitou virar um vassalo do Império Alemão. Um governo civil alemão teria total autoridade sobre a Romênia, e principalmente a Romênia teria que ceder os seus poços petrolíferos para a Alemanha por 90 anos. Só que, como sabemos, as potências centrais começaram a serem derrotados. Aí, em outubro de 1918, a Romênia, fingindo que nada aconteceu, voltou para a guerra do lado da Entente, e aí conseguiu invadir a região da Transilvânia. E aí, com o pós-Primeira Guerra Mundial, e foi ratificado no pós-guerra, foi criado, foi unido ao reino da Romênia, a Transilvânia, a região da Bessarábia, que a parte da Bessarábia que estava sob controle russo, e a região de Bucovina. E aí foi criada a Grande Romênia. Como é que é o nome disso em romeno? România Mare. Romênia Mare, né, que parece música do Andrea Bocelli, assim, sabe? Mas, na verdade, é Grande Romênia, que durou aí entre guerras, praticamente. A Bessarábia, ela tinha declarado a independência da Rússia em resistência à Revolução Bolchevique. Ela passou a fazer parte da Romênia. E nessa Grande Romênia, que foi a maior extensão da Romênia e que até hoje alguns nacionalistas romenos dizem que é o verdadeiro território da Romênia, as minorias somaram 28% da população dentro da Romênia. E é nesse contexto aqui que sua família vem para cá, né, Ovelha? Não, na verdade eles vêm depois da Segunda Guerra. Tá, então pula. Aí, com o entre guerras, nós tínhamos na Romênia uma monarquia constitucional, parlamentar, com eleições diretas e tudo mais. Porém, crescentemente, nós temos uma presença nacionalista e um discurso antissemita muito forte na Romênia. Isso é personificado no partido da Guarda de Ferro, que era o partido nazi-fascista da Romênia. E aí, em 1938, o rei Carlos II abole o parlamento e torna-se, então, ditador com o apoio da Guarda de Ferro. Em 1938, isso. Só que aí o que acontece? Em 1939, nós temos o pacto secreto entre União Soviética e Alemanha nazista, o pacto Molotov-Ribbentrop, que não apenas vai dividir a Polônia, mas também vai reafirmar o interesse soviético na região da Bessarábia. E a União Soviética vai, no início da Segunda Guerra Mundial, antes de estar envolvida na Segunda Guerra Mundial propriamente, vai retomar a Bessarábia da Romênia. A comunidade internacional não vai fazer porra nenhuma. Assim como foi com a Tchecoslováquia, com os Sudetos. Isso, os Sudetos do lado da Alemanha. Isso. Da Alemanha, e é o mesmo período que a União Soviética anexa os países bálticos. Também. Os 3 países bálticos. E aí essa é a origem da atual Moldávia. Porque lembrando, a Moldávia ela era uma república soviética, por uma população falante de romeno, uma população boa parte identificada como romeno, que é o que hoje a Moldávia é mais ou menos essa região da Bessarábia, embora parte da Bessarábia hoje seja parte da Ucrânia, né, por conta ali da... Então vocês veem como uma zona, né, que nem a Polônia, né, foi ali fatiada por todo mundo que estava ali perto. Aí, por conta de uma pressão dos fascistas internos, o governo húngaro se associa ao Eixo
Porém, o eixo, para aceitar a participação romena, fala, tá bom, então a região do sul de Dobruja tem que ser devolvida para a Bulgária e o norte da Transilvânia tem que ser devolvido para a Hungria. Aí os fascistas olham e falam, olha, era para você entrar no eixo para a gente ganhar territórios, para a gente bater os nossos vizinhos. Não para perder. Não para perder. Aí o rei Carlos é forçado a abdicar, ele é sucedido como rei, mas assim, como um teste de ferro, né, pelo seu filho, o Mihai, né, que seria Miguel. É Mihai que fala? Mihai. Uhum. E aí o ditador militar da Romênia se torna o general Ion Antonescu. A Romênia entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos alemães em junho de 1941, invadindo a União Soviética para retomar a Bessarábia e a Bucovina. Algumas regiões da antiga União Soviética foram colocadas pelos alemães sob a administração romena, que é a região que vai receber o nome de Transnistria, e aguardem porque talvez tenha uma parte 2 desse programa, não sabemos ainda, mas a Transnistria, só para o nosso ouvinte não ficar boiando, existe a República da Moldávia, que fica ali entre a Romênia e a Ucrânia, era uma república soviética. E dentro da Moldávia tem uma região autônoma da Transnistria, que é uma região russa, basicamente. Né? E vai ser nessa região em que o regime do Antonescu vai construir os campos de concentração e de extermínio para judeus e povos Roma, que seriam ciganos. Né? É politicamente correto dizer que Roma são ciganos? Em português acho que não tem esse problema, em romeno se você falar cigano é pejorativo. Né? Tá. Uhum. Então, estamos no Brasil, estamos aí. Segundo algumas investigações recentes, a ditadura romena colaborou para o extermínio de entre 280 mil a 380 mil judeus. E detalhe, o regime Antonescu fez isso de forma autônoma. Não foi que o Hitler mandou o regime húngaro, o regime romeno fazer isso. O regime romeno fez isso, entre aspas, de vontade própria, porque o antissemitismo é bem tradicional na Romênia. Né? Não só na Romênia, no leste europeu todo. Mas pogroms, perseguição às comunidades judaicas. E durante a guerra, a Romênia foi muito bombardeada pelos aliados. Por quê? Porque ela era o principal campo de petróleo dos alemães. Os campos de petróleo de Ploesti. Ploesti. E tem uma coisa muito curiosa assim, no eixo, que era o seguinte, o eixo ele era uma das coisas que se chama nas relações internacionais de aliança antinatural, porque ela envolvia dois grandes rivais, Hungria e Romênia. Tanto que chegou um momento ali, um pouco antes da Batalha de Stalingrado, que os alemães falaram, olha, Hungria e Romênia, a gente vai fazer uma grande ofensiva para cima da União Soviética de novo. Vocês vão ter que mandar todas as tropas de vocês. E a Hungria virou e falou assim, não, mas se eu mandar minhas tropas, a Romênia vai me invadir. E a Romênia virou e falou assim, se eu mandar minhas tropas, a Hungria vai me invadir. Aí os alemães, os imbecis, se são aliados. Se vocês não mandarem suas tropas, eu vou invadir vocês. E aí eles foram basicamente forçados a participar da ofensiva rumo a Stalingrado. Em agosto de 1944, o Exército Vermelho chega na Romênia. Com isso, o rei Mihai promove um golpe que derruba o Antonescu. A Romênia vira casaca, entra na guerra do lado dos aliados. Porém, ela vai ser considerada nas conferências de paz como um dos países do eixo. Não vai conseguir retomar os territórios perdidos para a Bulgária e para a Hungria, mas não vai retomar os territórios tomados pela União Soviética ainda em 1939, né, que nem os países bálticos que foram reconhecidos ali como domínios soviéticos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma ocupação soviética no país, nós temos a formação, a região ali da Bessarábia vai se tornar, como a gente falou, a parte da atual República da Moldávia, e aí nós temos a ocupação do país pelo Exército Vermelho, e aí nós teremos uma eleição em 1946, em que o Partido Comunista vai ter 80% dos votos. Coincidentemente, durante a ocupação soviética, né, não deve ter tido fraude, não deve ter tido manobras eleitorais. Não. Os observadores internacionais acharam que estava tudo correndo ok. Carimbaram. O Antonescu vai ser executado, o rei Mihai vai ser exilado, e aí a Romênia vai ser proclamada uma república
sob controle econômico direto da União Soviética até o final da década de 1950, por conta do pagamento de reparações de guerra. Então, boa parte da economia romena vai ser transferida para a União Soviética como parte dos pagamentos de reparação de guerra. O primeiro líder da Romênia comunista foi o Georgiu Dej, que governou de 48 a 65, e nesse período começa uma abertura da Romênia, uma flexibilização, um embrião de independência da Romênia, digamos assim, especialmente com as políticas de desestalinização do Khrushchev. As tropas soviéticas, as últimas tropas soviéticas vão sair da Romênia em 58, e aí em 65 nós teremos o início do governo do, por favor, a pronúncia? Nikolai Ceausescu. Né, que eu, como todo mundo fala, Ceausescu. Eu falo Ceausescu. Enfim. Vai governar de 65 a 89, com a ideia da Romênia ser uma espécie de país, entre aspas, independente na esfera de influência soviética. Tanto que a Romênia vai ser o único país do Pacto de Varsóvia que não vai participar da invasão da Tchecoslováquia, vai manter relações com Israel depois da Guerra dos 6 Dias de 67 e vai estabelecer relações econômicas e diplomáticas na década de 1960 com a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, o único país do Pacto de Varsóvia que fez isso. Os caras são rebeldes mesmo, hein? Com isso, o Ocidente vai começar a ver o regime romeno com olhos mais... uma vista grossa, digamos assim. Porém, a partir da década de 1970, a Romênia, que passou por um crescimento econômico na década de 60 muito grande, na década de 70, final da década de 70, especialmente após o choque do petróleo, ela vai começar a ter um processo de crise econômica, de endividamento. Com isso, o governo vai aumentar a repressão à população. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas foram vítimas diretas de alguma forma de repressão do regime comunista na Romênia, incluindo aí cerca de 80 mil prisioneiros políticos que eram detidos como pacientes psiquiátricos pela polícia secreta, a Securitate. Securitate, que era o aparelho de segurança do Estado. Em 89, a Romênia, ao contrário da regra, né, no leste europeu, o processo de transição do fim do socialismo, de reabertura, digamos assim, vai ser um processo extremamente violento. A Revolução Romena de 89 vai resultar em pelo menos 1.000 mortes. Nós tivemos ali um conflito interno. E aí, em dezembro, isso começa em dezembro de 1989, né? E aí, o Ceausescu, quando ele estava tentando fugir de Bucareste de helicóptero com a sua esposa, ele depois acabou sendo capturado pelo exército, e aí ele vai ser julgado e executado com transmissão na TV, vai ser tudo gravado. Essa gravação, inclusive, vai ser distribuída pelo mundo para a Romênia provar que o seu ditador morreu. E detalhe, a Frente de Salvação Nacional que vai fazer isso, que vai conduzir esse processo anti-Ceausescu, e tinha um grande culto de personalidade a ele, né? Ele talvez tenha sido o principal... Tanto que assim, ele é o único ditador do leste europeu, dos países da cortina de ferro, de esfera União Soviética, que a gente sabe pelo nome. Quem governou a Polônia soviética, a gente não sabe. A gente sabe do Led Walesa e tal. Tem uns da Alemanha Oriental também, mas no caso do Ceausescu também, ele edificou assim essa imagem dele, né? Tanto é que o palácio que ele construiu dentro das obras contemporâneas só não é maior do que o Pentágono. Para ver a megalomania do sujeito. Ele era metido a Stalin, né, nesse sentido, né? O apelido dele, né, já que a gente falou de apelidos, era de conducator, que é o condutor. Então é uma ideia de... Exatamente. Enfim. Porque Duce é o condutor. Sim, e filho também, é o guia. Guia é diferente. É muito. Mas aproveitando, antes da gente falar da morte trágica dele, vamos contar uma história bonita. Fale um pouco de como sua família veio pra cá. Sim, foi antes, né? Eles conseguiram não participar desse momento aí da história romena. Minha avó saiu de lá pra Grécia, ela que é de Vatra Dornei, né? Região
do norte ali, inclusive ela falava da Moldávia Isso na Segunda Guerra Mundial, ou depois? Isso foi... ela nasceu em 39, foi durante, né? Tá. E saiu de lá com 11 anos. Tá. Né? E foram para a Grécia, ficaram um tempo lá e depois havia a possibilidade de migração, né? Acho que muitos refugiados da guerra ainda, alguma coisa assim. As possibilidades de países do Novo Mundo aí, então ela foi ofertada para a família dela vir ou para o Brasil, né, ou para a Austrália ou Nova Zelândia, e devido à proximidade da língua, que é uma língua latina, né, o romeno, então a família optou por vir para o Brasil. E segundo ela, quando a gente pergunta, né, por que vieram, tal, sempre foi fugindo do comunismo. Era essa a justificativa, né? Embora ela na época acho que não devia saber o que era comunismo exatamente, mas era provavelmente o que os pais dela, do que os pais falavam, sim, né? O padrasto dela e a minha bisavó falava isso. Inclusive minha bisavó tinha uma noçãozinha de russo. E quando, né, agora que a gente perguntava, ela só sabia pedir pão em russo. Então eles deviam estar muito bem lá na Romênia, e aí isso acabou motivando essa saída deles. A Grécia, porque esse padrasto da minha avó era grego, então eles foram para lá, ficaram um tempo e depois vieram aqui para o Brasil. E aí vieram pra cá roubar emprego dos brasileiros de bem. Só que como é imigrante aí branquinho, quase loirinho, ninguém liga. Foi né? mais fácil. Mesma etnia. Foi. Bochechinha rosa. Aprendeu rápido. Meu avô, por outro lado, eles se conheceram aqui no Brasil. Né? E ele... eu tinha alguns relatos, assim, registros não era um diário detalhado, mas ele perambulou muito pela região sul, ele que era do sul da Romênia, a cidade de Corabia. Diz a lenda que ele havia atravessado o Danúbio a nado para não servir na guerra, mas isso acho que é pouco provável. Foi ali, tipo, o ápice da seca histórica do Danúbio, talvez. Ele molhou a barra da calça ali. Mas esses registros no diário tinha cidades em que hoje ficam na Albânia, na Bulgária, na Sérvia, e que antes disso também ele acabou indo para a Grécia em algum momento e veio para o Brasil e conheceu minha avó aqui. Né? Então, olha que bonito. Uma dessas coincidências aí. Não é coincidência, é destino, velho. Pra sair você. Sim. Bem, agora que a gente ouviu essa bela história de humor, vamos falar das 120 balas no corpo do Ceausescu. Por quê? Porque eles gostam, né? Pra garantir, né? Foi assim com o Vlad, com o Antonescu, os caras... Não, porque foi o seguinte, ele foi executado, mas a filmagem ficou ruim. Então eles pegaram os corpos, botaram tipo de pé no muro, como se fosse uma nova execução, e passaram fogo de novo. E aí quando foram fazer a autópsia, quando foram transferir os corpos, tipo, porque foram enterrados assim num túmulo precário ali. Depois a família foi por num túmulo um pouco mais digno e tal. Aí fizeram autópsia e tinha 120 furos de bala nos dois. Então assim, se a gente fizer a média 60 em cada, 30 balas em cada fuzilamento, né? Pra garantir. Nos dois, que eu acho que não tinha comentado ainda, a Alemanha, que ele foi fuzilado junto com a esposa, né? Sim. Acho que, não sei se você tinha falado antes, quando você fala nos dois é por isso, 60 em cada no Ceausescu e a mulher que estava junto também. Ela também foi. Aí o Ion Iliescu, que era considerado, tipo, o possível sucessor do Ceausescu, ele governou a Frente de Salvação Nacional, que convocou uma nova constituinte. Inicialmente o Partido Comunista foi banido, porém isso logo foi revogado na Constituinte, porque considerava-se que era parte ali dos direitos civis, você ter o Partido Comunista, né, um governo democrático. E aí, né, fazendo aqui um breve panorama da Romênia hoje, pós, né, abertura, ela se candidatou para a União Europeia em 93, se tornou membro em 2007, possivelmente vai adotar o euro em 2020. Ela tem a mesma moeda desde 1867. Qual é o nome da moeda? O leu romeno, e teve uma mudança, mais ou menos como no Brasil, assim, que hoje se fala do no leu, que seria o novo leu, né, que é o leão.
E, né, desde 1867 o Brasil teve aproximadamente 59 moedas. A gente viu umas 5, 6 mudanças. Mudando para baixo. A Romênia passou a fazer parte da OTAN em 2004. Isso deixou a Rússia puta da vida. Isso tá no roteiro, viu, gente? Eu ri por conta disso. Tá no roteiro. Rússia puta da vida. Porque é a melhor forma de transmitir essa mensagem. A Romênia participou na guerra do Afeganistão, na guerra do Iraque. Uma fragata da Romênia jogou mísseis na Líbia em 2011, fez parte da intervenção também. E isso é porque assim, a Romênia ela é quase fronteira, ela é fronteira com a antiga União Soviética, né, muito perto da Rússia. É na Romênia onde os Estados Unidos colocaram alguns daqueles sistemas antimísseis balísticos, que hoje são discutidos na Coreia do Sul. Então, a Rússia, durante muito tempo, ela ficou falando, olha, a OTAN está chegando muito perto das nossas fronteiras, a gente não está feliz, Aí quando os ocidentais começaram a cooptar a Ucrânia, eles falaram, não, tá bom, então a Crimeia vai ficar com a gente, irmão. A gente avisou que a gente estava puto. O rei Mihai, ele está vivo, ele tem 95 anos, ou seja, é bom deixar claro que ele está vivo no dia 28 de agosto, vai saber o que pode acontecer no dia 29, mas ele é considerado aí o último rei da Segunda Guerra Mundial vivo, mas embora ainda tenha o Dalai Lama, né, e o rei da Bulgária, que era criança, e que recentemente ele foi primeiro-ministro da Bulgária, inclusive. Mas assim, o que teve algum papel na Segunda Guerra Mundial, que está vivo, é o Mihai. Com a guerra, depois a Rainha Elizabeth era princesa e serviu na guerra, né? Ela era enfermeira. Não, mecânica. Mecânica. A Rainha Elizabeth manja muito de mecânica de carro e, inclusive, ela como rainha ela não precisa de carta de motorista, por isso que outro dia fotografaram ela com todos os anos do mundo dirigindo o Jaguar dela. E por isso que na Peppa Pig ela aparece dirigindo aqueles ônibus ingleses de 2 andares. Isso é sério. Você está dizendo que a Rainha Elizabeth é uma porca? Não, ela aparece na Peppa Pig. Tá. Eu tenho assistido muito. Não, mas Peppa Pig é legal. Peppa Pig é legal. É melhor do que... Enfim. Mas com o histórico de problemas da Romênia, né, nós temos uma verdadeira diáspora romena, com cerca de 6 milhões de possíveis romenos vivendo fora do país. A Itália é o país com o maior número de romenos, mais de 1 milhão. 1 milhão e 100 mil, mais ou menos. Espanha e Alemanha tem mais de meio milhão. O Brasil, eu vi que ele tem cerca de 30 mil romenos vivendo aqui, mas eu achei algumas informações um pouco conflitantes, porque teria os descendentes, tal. Não sei se o Ovelha está nessa conta de 30 mil. E aí, além desses 6 milhões, tem a discussão se os moldavos contam, né? Se eles são romenos ou não, se eles são romenos ou moldavos. Porque se somar, então, a gente tem um pedaço da Romênia fora da Romênia. Hoje a Romênia, né, tem 238 mil quilômetros quadrados, 19 milhões de pessoas, seu PIB é de 470 bilhões de dólares, seu PIB per capita é de 23 mil dólares, seu IDH ali é de 0,802, e todos esses índices estão ali na casa ali dos 50, estão entre 42º e 61º. Então a Romênia é um país intermediário, não é um país muito... que nem a Índia, que a gente falou, que é uma das maiores economias, e o per capita é lá em 140. É uma república presidencialista, semipresidencialista unitária, ou seja, ela não é federativa, e o primeiro-ministro tem algumas incumbências, mas quem manda é o presidente. 81% da população ortodoxa, 6% protestante, 4% católica, e a igreja ortodoxa romena é uma igreja autocéfala, ou seja, uma igreja própria. Eles têm um patriarca, o patriarca Daniel. Isso é muito comum entre os ortodoxos, né? Existem várias igrejas nacionais, por assim dizer. Só que às vezes tem algumas regiões que se fundem com a outra, né? Então, os ortodoxos da Albânia, se não me engano, eles seguem um rito grego, alguma coisa assim. E ela tem uma curiosidade, que mesmo ortodoxa, ela segue uma cultura latina. Né, porque uma das cisões, né, é quando a igreja latina vira a igreja católica apostólica romana. Então, o cisma do Oriente. Né? A igreja romena ela acaba sendo ali uma ponte, uma transição entre os dois.
E uma das discussões atuais, né, na Romênia, na região, é uma possível reunificação com a Moldávia, né? Tem uma parte da população da Moldávia que defende isso, uma parte da população romênia que defende, uma parte da população que é contra também. E no campo do futebol, o Ovelha tinha falado aqui em off também que o principal time moldavo, o Sheriff Tiraspol, é de uma cidade etnicamente romena, né? Não, russa, é da Transnistria. Da Transnistria. Daquela... Desculpa, região separatista ali, autônoma, né? Por isso que aí talvez a gente faça Não, então troquei as bolas aqui. Não, mas aí talvez a gente faz um adendo depois, falar um pouco mais de Moldávia, de Transilvânia, não sei, a gente... Enfim, o Ovelha não está falando... Mas esse movimento de reunificação, ele é bastante presente em termos de pichações nas ruas e adesivos, né? Uma coisa de movimento popular que, se eu não me engano, teve um referendo há pouco tempo atrás na Moldávia e votaram para que não queriam essa reunificação com a Romênia, né? É uma coisa, acho que é mais os romenos querendo aquela região, então tinha adesivos como Bassarábia, Eromania, coisas do tipo, e que os moldavos aparentemente estão bem assim, não fazem muita questão de voltar a um país só, né? Não, eu vi quando eu estava fazendo a pesquisa para o roteiro, eu vi uma foto do Ceausescu, quando ele visitou a União Soviética, e dentre os países que ele visitou foi a Moldávia, e faixas em romeno, em latino, né? Não era russo. O que meu conhecimento pode afirmar aquilo lá não era russo. Quando ele visitou a Moldávia, então talvez tenha essa questão do idioma. Isso é interessante. Durante o período soviético, na Moldávia, né, até a distinção linguística, né, na época, e ainda hoje algumas pessoas chamam o idioma falado na Moldávia de moldoveno ou moldávio, e que na verdade é o romeno igual. Na época ele era escrito com o cirílico, né, e aí depois do fim da União Soviética voltou a usar, não sei se foi exatamente nesse período, mas voltou a usar o alfabeto latino. O próprio romeno era escrito em cirílico até meados do século XIX, e aí com justamente com a independência e o reforço da identidade latina, adotou-se o alfabeto latino para o romeno, e a Moldávia adotou recentemente, né? Mas é muito comum você ouvir falar do idioma moldávio como uma língua própria, mas que, assim, em termos linguísticos, não tem muita diferença do romeno mesmo. Você é suspeito para falar. Você é uma visão parcial pode do ser. assunto. Mas mais observações sobre a Romênia, Ovelha? Você fica à vontade, você é o convidado, você fala o que você quiser, o que você achou que faltou no programa, enfim, você que manda. Eu só queria dizer que usando um verso do principal canto do Steaua, né, dizer que eu estou feliz e me sinto bem, né, em estar aqui. Fiquei muito feliz realmente de ter sido convidado aqui. Eu espero que a contribuição, apesar de você ficar reclamando e enchendo meu saco falando que é pouca, o roteiro deu conta de bastante coisa. Se a gente por acaso vier fazer esse número 2 aí sobre a Moldávia e a Transnistria, a gente pode de repente dividir um pouco. Você me avisa tópicos para a gente preparar coisas mais específicas, mas eu acho que, assim, parabéns aí pela pesquisa, né? O trabalho ficou quem fez a pesquisa foi excelente. O Google, eu só elenquei Google é uma ferramenta. Quem faz a pesquisa é você. E agradecer o convite aí. Acho que a contribuição eu não tenho mais a dar. Ok, então... Muito obrigado. Mas tem uma dica cultural. Tem a dica cultural. Você tem uma dica cultural para quem queira conhecer mais sobre a história da Romênia, a cultura, enfim. Bom, um filme, tem os filmes. Eu vi aqui que no roteiro. Não, você vai roubar o meu. Então eu vou deixar esse. Eu ia falar outro que também você vai dizer que eu sou suspeito, mas um filme que é A Morte do Senhor Lazaresco, né? Teu parente. Que na verdade é um nome bastante comum na Romênia, né? E que é um filme bastante interessante. Ele é contemporâneo, né, dessa onda aí do cinema romeno, no começo ali na década de 2010, que teve um boom do cinema romeno. Eu não estava sabendo, não fui avisado. Sim, faz parte inclusive da dica que o Alemanha vai dar. E um outro filme também que esse filme é mais contemporâneo, pós
o fim do regime comunista, né? E tem um outro filme, que, se eu não me engano são 2, inclusive, que é Contos da Era Dourada, que são contos, justamente, né? Então são mini histórias dentro do longa-metragem, que se passa, na verdade, no período comunista da Romênia. E esse filme é comédia, é muito mais divertido, né? Mas ao mesmo tempo é interessante para ver como era viver ali, mais ou menos, né? Naquela época. O Felipe tem uma dica cinematográfica também? Isso, a minha dica que o Ovelha já ia roubar é o filme A Leste de Bucareste. É o único filme autenticamente romeno que eu já assisti, então eu não queria que ele roubasse porque eu não teria outra dica para dar. Mas é um filme muito bom. Eu assisti no cinema na época que ele saiu aqui no Brasil. A gente estava na faculdade na época, né? É um filme bastante legal e não tem naquele serviço que a gente costuma citar aqui às vezes, mas dá pra achar nas internets, se é que vocês me entendem. Mete as caras que você acha. E antes do Matias fazer o seu encerramento... Não, né? tem a minha dica também. Não, mas antes da sua dica, do seu encerramento, porque a partir desse momento eu vou calar a boca, já que a minha dica musical foi vetada. Eu tô aqui protestando, inclusive, porque vocês têm preconceito contra o latino. Não, é justamente essa que vai ser. Vai ser essa? Vai ser essa. Não. Então tá. Apesar de ser da Moldávia, tudo bem. Não, mas só para deixar claro, passar para os nossos ouvintes do Fronteiras Invisíveis, que o programa de financiamento coletivo do Xadrez Herbal, ele saiu da plataforma anterior por uma série de questões e tudo mais, mas em última instância uma decisão minha. E foi para a plataforma do Padrim. Se você era apoiador, você certamente recebeu e-mail sobre esse assunto, vai receber mais e-mail sobre esse assunto. Porém, se você não era apoiador e quer apoiar o Xadrez Herbal, quer financiar o Xadrez Herbal, vá lá no Padrim, veja lá as condições, as recompensas, tudo mais, o que lhe interessar mais. Então vai lá, ou vai lá em xadrezverbal.com, tá tudo explicadinho também. Então é isso, apenas fazer esse aviso e agradecer todo mundo que financia o Xadrez Herbal, agradecer todo mundo que nos ouve, nos tolera e mandar um abraço pro pessoal da Karsug Mania, a melhor comunidade de futebol do Facebook. A minha dica cultural também, cinematográfica, é o documentário Meninos de Rua, que trata justamente da primeira geração de crianças nascidas após o fim do regime socialista. O filme foi indicado ao Oscar de 2002 como o melhor documentário e mostra essa transição, né, do fim da ditadura do Ceausescu, quando o país estava tentando se recuperar economicamente, mas vivia uma crise que justamente provocou a diáspora, que foi citada durante o programa, e hoje é uma das maiores migrações internas da Europa. E a música de encerramento, como já foi adiantada, é a música que serviu de sample para o latino fazer uma festa no AP, e depois também a Rihanna fez uma música com T.I. com a mesma batida, mas é uma música de um conjunto pop moldavo, né? Ele explica melhor pra gente. Sim, o Dragostea Dintei, famosa aí, acho que tá pra Romênia como Michel Teló está para o Brasil, talvez. Né? Divulgou o idioma aí por meio de uma música pop de qualidade questionável. Que não sai da cabeça. E que gruda, fixa na cabeça. Mas para dar um gostinho aí do idioma romeno é interessante. Então, e deixando claro, não é um grupo moldavo, mas a música é em romeno. Sim. Ou em moldável, né? Como a Alemanha estava me questionando aqui. Então, né, para não ser parcial. Então vamos lá com o Dragostea cantando o que o latino chupinhou. Hajduk și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu
nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar